Obrigado, Paulo. Opa, então podemos começar? Vamos em frente. Vocês estão conseguindo ver a apresentação já? Sim, Anderson, já está na tela. Opa, maravilha. Ok. Inicialmente, agradecendo a presença de todos, agradecendo à diretoria da Brade, agradecendo ao Marcos por essa oportunidade de estarmos juntos novamente, agradecendo ao Paulo e sua equipe por esse momento, né, esse feliz aqui com os associados, os convidados que estão presentes também, para a gente estar aqui para trocar algumas informações bacanas, né? Vamos falar sobre planejamento estratégico, orçamento estratégico e alta performance. Como buscar essa alta performance? Inicialmente, nossa agenda vai ser quem somos. Já vamos nos apresentar inicialmente, né? Então, em seguida, a apresentação, um método e cursos e ferramentas. Quem somos, né? Começando aqui pela letra A, então, pela ordem alfabética. Meu nome é Anderson Rabachini, trabalhei por 15 anos nas agências dos maiores grupos de comunicação, publicidade do mundo, AWPP, IPG, Publicis. Foi uma grande experiência, um grande aprendizado que não tem isso nas faculdades e nem mestrados por aí, nem doutorados. A partir de 7 anos atrás, fundei a MGR, Inteligência Financeira, justamente para levar esse conhecimento que eu aprendi dentro dos grandes grupos, nas agências dos grandes grupos, para as agências nacionais. Isso já está acontecendo há mais de 7 anos. Hoje já sou um consultor de lucro e financeiro. Temos as nossas parcerias. Hoje eu sou consultor do Sinapro São Paulo, Sindicato de Publicidade do Estado de São Paulo. Também sou consultor da Brade, com o Speed Consult. Podemos conversar com um consultor financeiro, isso a nível nacional. E além disso, temos as parcerias, né? De caso vocês precisam de ajuda, temos descontos, temos parcerias. Além disso, eu seleciono alguns cursos para ajudar o segmento, específico para o segmento, especializados para o segmento, dou palestras, participo de podcast e eventos também. Bom, estamos e vamos apresentar hoje, né? E estamos aqui sempre para ajudar. Marcos. Legal. Também um pouquinho sobre mim aqui, e inicialmente agradeço muito aí a toda a organização da Brade e também ao Anderson por essa parceria que a gente vem estabelecendo, já é o segundo, né, que a gente faz em conjunto e graças a Deus com bastante sucesso. A gente está olhando aí as inscrições, os participantes e vem gerando muitos frutos. Então, agradeço a todos que participaram do primeiro, estão participando desse e daqueles que ainda vão participar dos próximos, com certeza a gente vai trazer bastante coisa legal. Eu também tenho uma experiência voltada para as agências, né, tanto das agências de comunicação corporativa quanto as agências digitais. São já 18 anos, passando aí pelas principais empresas, a RPMA, hoje também à frente do financeiro e da estratégia da Hulk Digital, que é a maior representante HubSpot na América Latina. Há mais ou menos uns 2 anos, fundei a Maia. A Maia vem na linha de atendimento BPO, mas um BPO consultivo, né, não um BPO simplesmente operacional. Ela agrega a camada consultiva na operação do dia a dia e com isso a gente consegue uma customização, uma aproximação da necessidade, da demanda de cada cliente, né? Então, o Maia vem como um BPO diferenciado para o mercado e com o seu ICP direcionado ali para as pequenas e médias empresas, aquelas que precisam dar o próximo passo, aquelas que precisam já organizar o seu financeiro e sua estratégia de forma diferente, e com isso a gente consegue, de alguma forma, entregar uma linha
consultiva bem interessante. A Abrad é onde eu assumo o papel hoje nessa gestão atual como CFO, é a segunda gestão dentro da Abrad. Temos como parceria aqui a Maia, né, com parceria com a Bidon, que de alguma forma traz uma linha muito colada de estratégia comercial para impulsionar as agências, né? Ela é focada em agências de comunicação e digital para a linha comercial, e essas parcerias vão estendendo. Então, um pouquinho de mim aí hoje no mercado, e vamos em frente, Anderson. Acho que agora vamos mergulhar no conteúdo, que é importante, que é o que o pessoal está esperando aí. Valeu. Legal, maravilha. E vamos, então, para o conteúdo. Esse é o tema da nossa palestra. Ela foi montada com conhecimento do Marcos, somado com o meu. A gente quer trazer aqui para vocês a nossa experiência, a parte da nossa metodologia. A gente sabe que, de repente, talvez não se aplica para todos, mas para a grande maioria vai ser aplicado. A gente é um processo contínuo de aprendizado, de aperfeiçoamento do método. A gente já tem os nossos métodos, mas a gente sabe que amanhã pode ficar obsoleto, a gente tem que fazer uma adaptação. Então, no final, a gente vai abrir para perguntas, a gente vai abrir para sugestões de melhoria, vai abrir para elogios, para críticas, porque nós somos eternos aprendizes, né? Estamos no banquinho ali da escola sempre, e com isso, porque o conhecimento é dinâmico, ele vai se aperfeiçoando. A gente tem muita experiência, a gente traz coisas atualizadas para vocês, mas a gente está sempre aberto aí a quem, de repente, está fazendo uma coisa muito mais rápida, melhor, e que está funcionando, né? Então, quem quiser compartilhar, fique à vontade também, e a gente vai seguir agora com a apresentação. Bom, nada melhor do que a gente começar com a visão do CFO, né? Com a nossa visão. Como isso funciona, né? A gente tem uma visão diferente do CEO, do CMO, do COO, da agência, ou de um sócio que faz esses papéis, né? E que a gente quer sempre ajudar, e aqui é o momento da gente esclarecer essa nossa visão, trazer esse conhecimento que serve como um norte para montar um orçamento estratégico e muito bom, e que dê resultado, né? E aí a gente começa a se perguntar, né? Um orçamento para quê, né? Por que eu estou fazendo um orçamento? Então, aqui tem as lupinhas, estou olhando aqui a equipe, estou olhando as pessoas, estou olhando os números, estou olhando o resultado. Nós estamos olhando o resultado, então, vamos compartilhar com vocês a visão de começo, meio e fim do nosso processo. E essa visão, a gente coloca ela da seguinte forma: as agências dos grupos versus planejamento financeiro, versus orçamento financeiro. Como isso acontece, né? As agências, por exemplo, dos grupos, já montaram o seu orçamento aí em setembro de 2024, 2023, né? Elas já, há 4, 5 meses atrás, elas já estão com o seu orçamento pronto, elas já... como elas querem ter uma alta performance, elas já começaram lá atrás, e elas já criaram suas estratégias, já montaram seus números, já combinaram isso, e começa o ano, desde o primeiro dia de janeiro, já buscando as soluções, buscando alta performance. E para vocês terem uma ideia de como isso é forte dentro dos grandes grupos, ou nas grandes agências, que a gente já trabalhou, tem um grupo que, por exemplo, que me chamou a atenção, que eles não chamam o orçamento de budget ou de planejamento, eles chamam de commitment, em inglês, que em português é compromisso. Então, olha como o negócio é forte, é um compromisso seu, um ano,
com o que vai acontecer no ano. Não é só um orçamento. Você assume o seu compromisso com aquilo dali, é muito importante. E durante o ano, você ratifica esse compromisso, esse orçamento, que é com a revisão do orçamento, que são os reforecast. Em março, por exemplo, você faz uma revisão do orçamento, ratificando seu compromisso, com realizado de janeiro, fevereiro e março, e você entrega março, como que vai ser no final de março ali, quase no final de março, como que vai ser de abril a dezembro. E isso acontece em junho, em setembro. Então, você assume o compromisso e você vai ratificando ele. Caso isso mude, você tem que fundamentar mais ainda, né? Você tem que explicar mais ainda e justificar isso. De repente, é uma crise, por exemplo. A crise não pode ser uma surpresa para as agências, né? Ela acontece até mensal ali a revisão, como um alerta que está vindo uma crise. Não pode ser pego de surpresa o grupo, né? Até porque as ações dos grupos estão na bolsa, né? Os números são compartilhados, e aí temos um cronograma de números de financeiros para você estar entregando isso. Então, como a gente falou, um compromisso sagrado, o CFO e o CEO serão sempre cobrados por ele até o término do ano. Então, é um compromisso sagrado. E aí, compartilhando um pouco essa visão, né? É uma ferramenta de gestão mais usada. Ela é a mais importante dentro dos grupos. Ela serve tanto para você se adaptar quando tem algum problema, quanto para você ter um desafio. Quanto para você mostrar que você está ou se adaptando a uma crise ou você está melhorando em relação ao ano anterior. Então, por isso que ela é muito usada, é uma ferramenta exercitada trimestralmente, anualmente ali, para você não perder a sua força de adaptação ou de se desafiar ou de você crescer. E existe esse conceito, tudo é planejado. Tudo é planejamento. 70% é planejamento, 30% é execução. Não existe surpresa dentro dos grupos. Tudo você tem um planejamento e você improvisa dentro do planejamento, mas não pode ser algo estranho, não pode ser algo diferente. Tudo é pensado anualmente. A visão é ampla, a visão é horizontal. Quando você está fazendo um orçamento, você está olhando o que aconteceu o ano anterior, e você está planejando de forma anual esse ano, olhando seu lucro, olhando uma despesa que vai entrar, que, por exemplo, é R$1.000 por mês, né? O orçamento é feito mensal, mas se você coloca ali R$1.000 a mais, você tem que ter uma noção de que não é R$1.000, são R$12.000 no ano. Se é R$2.000 uma despesa extra, é 24. Isso tem que ser pensado. Você está tirando de algum lugar para compensar esses R$1.000 a mais? Senão, não vai entrar no orçamento, porque eu não temos autorização de reduzir o lucro. Tem que ter entrada de uma despesa, saída de uma despesa e tudo olhado anualmente. Profissional, temos que ter uma boa experiência. Profissional, ele sabendo de tudo isso, profissional financeiro, CFO, principalmente no nosso segmento. Quando pedir ajuda para um financeiro, ele tem que saber, além da experiência, saber da metodologia, do nosso segmento, para ajudar como balizador na condução desse orçamento, dos envolvidos no orçamento para ter um resultado melhor. Então, por isso que é importante o profissional experiente no segmento. Onde as maiores decisões são tomadas? É aqui, racionalmente, que as decisões são tomadas. Por exemplo, um cliente tem um problema, uma agência tem um problema com um cliente crônico, que dá prejuízo. A gente vai orçar, incomoda orçar esse cliente o ano inteiro dando prejuízo. Vai ter, é muito complicado? Mas vai chegar uma hora que a gente vai colocar, na renovação dele, vamos tentar ali pelo menos empatar, vamos tentar pelo menos minimizar, existe uma solução, racionalmente incomoda quando a gente vai orçar algo ruim, algo que não está indo bem, e aonde é forçado a melhora, né, numa situação crônica.
Agora, quando é uma coisa que, de repente, já está indo bem, de repente pode melhorar um pouquinho. Então, as decisões racionais são tomadas. Mudança de padrão da empresa, né? A empresa começa a imprimir um outro ritmo, ela começa a ter um estilo de vida diferente, mais progressista, mais desafiador, ou de rápida adaptação, quando precisa. E ganha mais recursos na alta, perde menos recursos na baixa, e assim vai criando um estilo de vida diferente. São feitas negociações e acordos com a diretoria ou os gerentes da empresa, é feito, né? Nesse caso aqui, são as agências dos grupos, né? Ela faz acordos com os executivos do grupo. É conversado até com outros executivos de outras agências, como pode, de repente, fazer um cross-sale, alguma coisa que juntos podem somar, ter uma sinergia ali para atender um cliente grande. É feito pedido ajuda, é feito pedidos para aliviar um lado, para aliviar um outro, são feitos acordos para definir o tema daquele ano, se vai cuidar mais do cliente naquele ano, se vai cuidar ou da equipe esse ano, né? Então, definido os temas, se é um ano de mais de resultado, então é onde acontecem as negociações. Esse momento é muito importante. Ter um plano de ação qualitativo e quantitativo. O qualitativo eu vou mostrar para vocês nos slides, nos próximos slides, vou mostrar como fazer uma ação qualitativa para dar sustentação aos números, tá? Porque ele é muito importante, não só colocar números, mas tem que ter um estratégico qualitativo que vai fundamentar. Ele direciona, e tem métodos por isso, eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de estratégico, né, dentro dos grupos, né, que a partir dessas de várias informações que a gente conversou, falou agora, é que a gente vai criando cenários. A gente vai criando cenários, vai medindo qual o que dá mais resultado, qual que é melhor para a agência. O estratégico só é estratégico quando você tem cenários para escolher, você faz esse exercício de cenário e você escolhe o menor cenário. Não é só fazer orçamento. Não, ver combinações, escolher aquele que é melhor. E ferramenta e estrutura. Tem uma ferramenta que facilite a montagem do orçamento, que ela seja propícia para isso, que ela faça você andar mais rápido, que ela seja tendenciosa a seguir por uma metodologia que vai favorecer a agência. Então, é importante uma ferramenta adequada. Indicadores de performance e processo de benchmark. Indicador de performance é muito importante porque quando você faz um orçamento, de repente você aumentou um pouco a sua mão de obra direta em relação à sua receita, o indicador vai mostrar que você está perdendo um pouco de eficiência em relação ao ano anterior. Seu indicador piorou. E o benchmark, por exemplo, ele mostra como uma meta. Olha, o ideal seria esse, e você está piorando em relação ao ano anterior. Então, o indicador mostra como melhorar e o benchmark é a sua referência. Isso serve para o lucro, isso serve para o overhead, isso serve para vários indicadores ali, para você melhorar os seus números. O histórico dos anos anteriores, isso é muito importante, você olhar o ano anterior para você repetir aquilo que melhorou, e aquilo que foi bom, que deu resultado, e você evitar aquilo que não foi tão bom. Então, é importante você olhar o histórico, o que aconteceu no ano anterior, e também você ter uma visão analisada de como você vai orçar o seu faturamento em relação ao ano anterior, o que teve de receita confirmadas, o que é new business, qual foi o seu resultado. Então, o ano anterior serve como uma referência para você ser melhor o ano seguinte. E continuando com a visão do CFO, né, do diretor financeiro, dentro dos grupos, como que funcionam as agências do grupo em relação ao planejamento financeiro? No mundo, que são centenas e centenas de agências, para cada grupo que eu trabalhei, todas fazem o orçamento, todas fazem o seu planejamento, e entregam
na data do cronograma. Se é dia 5 de setembro que é para entregar, todos vão entregar. Se ficar faltando um, é chamada atenção e todo mundo vai ver que aquele lá deixou de entregar, né? Então, é a ferramenta mais importante por esse efeito de adaptação ou de crescimento. E como que acontece nas agências nacionais no mundo, né? A gente tem conhecimento, a gente tem alguns contatos que a gente tem a impressão, não tem esses números oficiais, mas que é só 10% no mundo fazem o planejamento financeiro, só das agências nacionais. Só 10% no mundo. É uma ferramenta pouco usada. E no Brasil, é menor ainda esse percentual. Eu não sei o quanto é esse percentual, mas muitas agências que a gente conversa não tem esse planejamento. Então, o percentual deve ser menor. E deveria ser a mais usada. É uma questão cultural. Tudo é planejamento, mas aqui a gente segue um pouco a cultura da improviso, vai que vai dar certo, mas o planejamento sempre ajuda a ter um resultado melhor. Que pena que é assim, mas é só compartilhando essa visão para vocês. Então, não devemos seguir por esse caminho, vamos fazer mais orçamento. E aqui vamos para a análise SWOT, né? A análise SWOT, ela é muito usada no mundo, é uma análise, cada grupo usa uma análise qualitativa. Eu escolhi aqui, eu fiz uma seleção junto com o Marcos, e a gente escolheu qual que é a melhor, assim, dentro dos grupos, mais eficiente, né? Então, a gente traz a análise SWOT, que nacionalmente é chamada de FOFA, né? Então, a gente está trazendo aqui a seleção das ferramentas que a gente vivenciou aí no mercado para ser algo seletivo para vocês, mais eficiente, né? E aqui, na parte de cima, é a parte interna. Como funciona essa ferramenta? A parte de cima é a parte interna, por isso que ela tem um X ali, a parte de cima. A gente está falando das forças internas, então são bons serviços e produtos, são equipe comprometida, clientes conhecidos, muita gente vai se reconhecer nesses itens, né, porque a seleção das informações é justamente por nossa experiência, né, com agências reais. Então, a gente tem ao mesmo tempo, qual é a fraqueza interna? Equipes infladas e clientes com prejuízo, isso é crônico nas agências, lucro baixo e sem capital de giro, e algumas com dívida ainda. Então, essas são a leitura, a gente está buscando esse entendimento da agência para ajudar no orçamento. Então, isso é trazer à tona essa consciência, né? Trazer para a superfície essa consciência para criar uma estratégia bacana para o orçamento. Então, aí vamos para o externo, né? Qual que é as oportunidades externas? As oportunidades. Então, inovação, uma inteligência artificial que está acontecendo muito no mercado, novo modelo de negócio, investimento em novos produtos, né, para casar ali a venda com aquele cliente que eu já tenho, ou criar um modelo mais escalável, né? Então, tem tudo isso que aconteceu. E o externo, né? As ameaças, né? Mais concorrência, que tem várias agências no mercado, cliente atual deseja baixar o preço, que aquela bendita subversão do mercado, né? O mercado, às vezes, tem esse vício de só olhar o preço, né? Não olha a qualidade. Isso judia muito do nosso segmento, né? Difícil contratação de bons colaboradores, né? Acontece isso no mercado, está faltando um pouco de qualificação, mas, ok, temos essa leitura, em parte, a parte de cima é a parte interna e a parte de baixo é a parte externa, e a gente vai trabalhar isso. Aí a gente vai olhar o princípio de Pareto, que é aquele o que eu consigo fazer com 20% de esforço que vai me trazer já um resultado de 80% de resultado, né? Isso acontece em vários, cenários, né? Por exemplo, se a gente for olhar uma agência, 80% do lucro de uma agência vem de 20% dos clientes, né? Então, sempre conseguimos usar esse princípio de Pareto, e a gente vai usar aqui também. Então, quando a gente fala assim, olha,
qual que é o principal problema aqui da agência, que vai resolver ali em cascata os problemas da agência? Se a gente olhar ali, ó, e tem clientes bons, clientes conhecidos, mas a equipe tá inflada e temos clientes que estão com prejuízo. Vamos focar nesse item, que consequentemente vai aumentar o lucro, vai pagar as dívidas, então cai dentro desse princípio. 20% de ação, 80% de resultado. Então, é o nosso plano de ação. Então, vamos focar no controle e eficiência da mão de obra direta, mais o controle de terceiros ali com freelas versus a receita, tentar esse equilíbrio, que vai dar um equilíbrio, vai ajustar a agência. E outras coisas, né, a gente tem que olhar. Vender toda a mão de obra direta certinha, com a precificação correta, análise do processo do início ao fim, para buscar uma performance melhor ali, com briefing, com tudo escrito ali, do começo ao fim, do que tem que entregar para o cliente, o combinado não sai caro, são as oportunidades ali que a gente tem para melhorar a equipe. E vamos evoluindo, né? E quais são as soluções, né? Alinhamento da equipe conforme a contratada versus paga, versus execução, versus entrega. A gente cruzar essas informações e a gente vai chegando ali onde pode se aperfeiçoar. Porque no meio do caminho vai se distorcendo o que vendeu, que foi contratado, versus o que está sendo executado. Então, é uma reflexão ali. A gente temos como ajudar nesses pontos também. Mas seria uma outra apresentação, seria uma outra informação. Não aceitar mais participar de qualquer concorrência. Por exemplo, tem agências que vão participando de todas as concorrências, mas se a gente olhar a probabilidade, por exemplo, o cliente faz uma concorrência e abre para quem quiser participar. Aí a gente vai olhar quem está participando dessa concorrência. São 10 agências que têm chance de ganhar. Qual a sua probabilidade de ganhar? E é 10%. E o cliente, às vezes, está pedindo proposta criativa, proposta técnica, proposta de tudo que é tipo, e a sua probabilidade é baixa e você vai gastar muito tempo, recursos para atender aquela demanda, e a probabilidade é pouca. Então, não entrar em concorrências que parece que a probabilidade é pouca, né? Ou que são cartas marcadas, né? Que ela quer ficar só com aquela agência que ela já tem, que ela gosta, mas ela só está fazendo concorrência para baixar o preço daquela agência. Isso que é ruim no mercado, subversão do mercado. E temos aí o processo e o progresso, né? Com isso, a gente vai tendo o processo de aperfeiçoamento e vai progredindo. Reflexos disso, crescimento do lucro, isso é maravilhoso, né? Isso é muito importante, né? Ainda mais as agências que têm um lucro pífio, baixo, né? Criação de capital de giro, vai aumentando o capital de giro, início do pagamento das dívidas, vai melhorando, vai mudando o tipo de vida da agência, já vai melhorando. Maior capacidade de investimento, investimento em vários sentidos aqui. Então, já começa a criar força, criar músculo. Não cair em armadilhas, como a gente falou, não aceitar qualquer cliente, não aceitar as armadilhas ali, só pelo nome do cliente, por o cliente ser grande, ter um nome, ele força isso para baixar o preço e querer que você trabalhe, às vezes, sem recurso nenhum ali de lucro para atender ele, né? Então, evitar essas armadilhas. Tem clientes aí que nem que é conhecido nem nada, mas que pagam muito bem e a agência fica feliz com esses clientes. Bom, aqui eu vou deixar um pouco com o Marcos, que ele é mais especialista, mais experiente nessa parte aqui para falar. Legal, bacana. Acho que pode dar sequência, Anderson. Abre os demais caixinhas, que aqui, aí, legal. Eu acho que ouvindo o Anderson até aqui, pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho dessa linha lógica e dessa sequência na construção do orçamento, né? Eu fiz questão de trazer esses 3 pontos aqui hoje, porque pelo o caminho que eu venho traçando, eu venho encontrando uma certa confusão na hora de começar um orçamento. Normalmente, essa palavra é confundida com planejamento, e não é. O planejamento, ele antecede o orçamento, né? Como o Anderson falou, os grandes grupos, as grandes agências têm isso como um compromisso.
a construção do orçamento como um compromisso. Então, já dá para entender por aí que não é simplesmente um compromisso de números, ele é um compromisso de planos. E por isso, exatamente, as empresas fazem um planejamento distribuído entre as áreas, para depois existir uma consolidação. Essa consolidação traz as demandas financeiras para que a gente possa fazer a modelagem do orçamento. Então, basicamente, essas 3 caixinhas explicam um pouco dessa sequência e tento aqui clarear para vocês quando houver esse tipo de confusão. Basicamente, o plano estratégico, ele está ali no centro, mas dependendo de como é demandado pelas OKRs, o Objective and Key Results, lembra dos objetivos e resultados chaves, né? Essas OKRs, a Master, aquela que cobre a empresa como um todo, onde ele pode estar falando de crescimento, de internacionalização, de reconhecimento, seja qual foram os principais objetivos e os resultados chaves da empresa, são eles que vão demandar o planejamento estratégico, vão direcionar o planejamento estratégico. Os OKRs também existem lá para baixo, tá? Dentro dos próprios planos, dentro das áreas como objetivo que vai acompanhar ao longo do ano, mas aquele que determina o OKR que determina toda a empresa são aqueles, o master, aquele que está cobrindo a empresa como um todo, aqueles OKRs do C-level para cima, tá? E aí determina o planejamento estratégico. Obviamente, as áreas vão começar a atuar, marketing vai desenhar seu plano, né? Sales vai desenhar seu plano, área de tecnologia, área de estrutura, cada um desenha o seu plano. E aí, se a gente está falando de grandes grupos, a gente está falando de líderes das suas áreas comandando ali esses planos. Quando a gente está falando de pequenas empresas, o próprio sócio, né, o próprio sócio-gestor que desenvolve um pouquinho desses planos para que a gente possa depois entender as demandas dos planos e construir isso financeiramente. Tá? Então, o papel do CFO, além de cuidar, obviamente, do plano da própria área, é cuidar da otimização financeira dos planos das demais áreas. E aí fazer essa consolidação para, então, trazer o que seria o orçamento. Então, quando a gente vai falar, vamos fazer o orçamento de 2024, vamos fazer o planejamento de 2024, traz a planilha para mim. Não, é o contrário. A planilha é o resultado do plano. Tá? Não é vamos fazer o planejamento e traz a planilha para a gente discutir, porque se você olhar pelos números, que provavelmente vão estar numa primeira versão voltada para o histórico, vocês vão acabar sendo tendenciosos ou vão acabar sendo influenciados por esses números do histórico e simplesmente fazer o feijão com arroz do que foi feito até aqui. O que a gente sempre quer nas nossas empresas, para que o resultado seja diferente, é um plano diferente, é algo diferente. Para que o lucro seja maior, algo melhor tem que ser feito no plano do que foi feito no passado. E quando a gente está falando de startups que não tem histórico, né, para poder se pendurar, aí sim ainda, é aí que a gente precisa ainda de planos mais audaciosos e planos mais estruturados para direcionar muito bem o dinheiro do investidor. Né? A gente precisa realmente construir algo que seja palpável, a ideia das metas serem atingíveis, né, serem audaciosas, mas serem atingíveis, para que a gente possa desenhar um plano que seja factível, que possa ser executado. Tá? Então, para deixar bem tranquilo, bem claro para todo mundo, o planejamento não é planilha, o planejamento é um plano, uma ferramenta que pode ser desenvolvida em um Word, se for o caso. Tá? Se não tiver uma ferramenta de planejamento estratégico, um software, um Word precisa, mas um plano precisa existir. Esse plano existindo gera as demandas financeiras que a gente desce e formata as planilhas, devolvendo para os criadores desses planos como isso vai representar em termos de números dentro da empresa, dentro da corporação. Tá? Acho que essa é a contribuição aqui, Anderson, pode seguir. Maravilha. Se alguém tem uma dúvida, né, se alguém quer, não sei se é uma hora de a gente abrir alguma dúvida para o pessoal, alguma colocação, fica à vontade aí, Anderson. É muito bacana essa informação e às vezes pode parecer um pouco complexo, mas use o princípio de Pareto. Eu quero ter um plano, a minha área pode fazer
10 né, objetivos. Mas qual que vai me dar mais resultado? Qual que eu posso garantir que eu vou fazer esse ano? Escolha 2, 20% ali, que vai, com certeza, dar 80% de resultado. Então, temos uma sequência e podemos selecionar isso melhor. Fazer pelo menos no planejamento 2024 as coisas principais, porque não dá para resolver tudo em um ano. Aí a gente coloca o principal e garanto que em 2024, 2025 vai estar um pouquinho melhor, uma sensação bem melhor e o resultado melhor ali para seguir para o ano que vem. Receita, vou mostrar para vocês saindo um pouco da visão do CFO, mas em relação aos grandes grupos, mas a gente vai trazer aqui uma forma de, na prática, como fazer um orçamento de uma receita, né? Que é a nossa principal linha do planejamento, é o orçamento, é a receita. Então, aqui eu estou trazendo para vocês como que a gente vai fazer o orçamento da receita. De uma forma macro, tá? Anualizada, para ficar mais fácil o entendimento, porque aqui é dinâmico e não dá, fica complicado a gente abrir por mês isso. Então, a gente está mostrando anualizado, né? E sempre comparando com os anos anteriores para ver como que a gente está melhorando. Então, o resumo anual para melhor entendimento, estou trazendo para todos aqui, estamos trazendo para todos, né? E como orçamos, né? Como orçamos essa receita em 2024? Então, a gente tem lá o cliente XYZ, a gente está colocando ali que o cliente vai continuar com a gente, uma receita confirmada, então vai crescer 10%, porque a gente já combinou isso, já foi assinado o contrato, então, de 2024, que está 110, para 2023, que é 100 mil, a variação é 10 mil, então 10% confirmado. Aí vamos para o outro cliente, né? Então, a gente tem um outro cliente, que é o P2Y, que a gente está em negociação com ele, né? Então, tem essa parte aqui, está em negociação, não está confirmado. Então, a gente não coloca o aumento, então a gente coloca aqui a receita, 100 mil reais, igual de 2023, a variação é 0 e vamos tocando, né? Então, a gente coloca aqui os totais, né? Total aqui da receita 2024, 210, 2023, 200 mil, a variação é 10 mil, e eu estou, crescendo 5%. Então, estou feliz aqui, eu estou crescendo 5%. E é assim que é usado, mas é assim que temos maior risco, é assim que não evoluímos muitas vezes, é assim que acreditamos que não está certo, porque a gente pode fazer melhor com o método. Eu vou mostrar para vocês aqui como devemos fazer, né? Então, é o mesmo cliente, igualzinho, não muda em relação ao anterior. Agora, para esse cliente que a gente viu que está em negociação, a gente já coloca uma classificação nele aqui, ó. Qual a probabilidade de eu ficar com esse cliente? É um cliente que abriu concorrência e está a agência que tem a conta participando com uma outra que tem chance de ganhar, então a probabilidade é 50%. Então, eu coloco de receita aqui o proporcional à probabilidade, que é 50%. Então, a esse cliente aqui, ele está menor, está me colocando em risco. E o que eu faço para compensar isso? Aí, eu tenho aqui um subtotal, né, que se eu deixar desse jeito, meu orçamento para 24 vai ser muito ruim, eu estou caindo 20% aqui, que é 40 mil aqui de diferença, então é menor. Só que aí eu entro com o meu CRM, eu tenho que colocar no meu plano de negócio de receita para 2024 a força do meu CRM, para que meu pipeline, né, eu coloco TBD aqui, porque os grandes grupos falam to be defined, não tem um nome ainda. Mas, quando a agência tem CRM, tem nome, né? Então, tira esse TBD e coloca o nome aqui. Aí, coloca aqui, por exemplo, eu tenho um cliente que eu posso ganhar uma conta nova e é 100 mil reais. Só que eu estou colocando 25 mil aqui, por quê?
Porque nessa prospecção, a probabilidade de eu ganhar é 25%, porque tem 4 agências participando do processo lá, então dividindo a probabilidade 25%. Aí eu vejo, falei, opa, e vai cobrir esses 40 que eu estou abaixo aqui? Não. Então, eu tenho que abrir mais o meu CRM. Eu tenho que, mais 25 aqui, a prospecção igual, 25% de probabilidade, aí eu chego no que eu desejo, que é a mesma receita para 2024, do quadro anterior, de 210, crescendo aqui R$10 mil com 5%, tá? Se eu fosse fazer um orçamento de verdade, eu colocaria 10% ali, eu colocaria mais outras new business, com um pouco a mais de dinheiro, mais R$10 mil ali para a gente chegar em 10% de crescimento. Mas é assim, é um plano de negócio, o plano de receita, onde aqui a gente vai mostrando que temos como reverter esse cenário e que ele pode ficar melhor caso eu não perca esse cliente aqui. Caso eu não perca esse P2Y, mas eu já estou com um plano aqui de substituição. Caso eu não perca, eu vou ganhar uma dessas contas aqui e eu vou crescer mais do que o estimado na agência. Então, é progressista, é de ajuda esse plano de receita, tá? Então, aqui é importante seguirmos com esse plano de probabilidade, plano de CRM. E vamos agora para a segunda linha, mais importante. É a principal linha da despesa, né? É a folha. E como é que está a folha? Adaptar, fazer um orçamento, adaptação da mão de obra direta através da receita. A receita vai dar o tom lá, vai dar o ritmo do ano. E a folha tem que flutuar, principalmente a folha direta, mão de obra direta, que está atrelada a atender os clientes, ela tem que flutuar, ela tem que ter flexibilidade conforme a receita, porque senão nunca vai ter um lucro forte a gente, tá? Então, analisar a mão de obra direta vendida versus entregue, isso também faz parte do orçamento, que é buscar um indicador ali para a agência não gastar muito mão de obra direta versus a receita. Tem que ter um equilíbrio ali. E vender toda a mão de obra direta. Já colocar no orçamento essa solução. Eu vou vender, eu vou fazer esse equilíbrio, eu vou fazer a adaptação, tudo planejado. Tem que ter um racional o orçamento para buscar o equilíbrio. Temos que orçar forçando a lógica, nem que a gente mesmo que não saiba o que a gente vai fazer especificamente, mas a gente sabe o resultado que a gente quer e os equilíbrios que a gente precisa. Tem as suas metas, micrometas, que vai dar o resultado, e isso tem que ser fundamentado, tem que ser como parâmetro. Então, aqui a folha, né, a principal linha, então, colocar limite para o uso da mão de obra direta, para serviços internos, isso é algo que a gente busca, né, e a gente vê que é um problema que existe muito nas agências, que é um ralo de perda de recurso, porque às vezes perde um cliente e não faz a adaptação da mão de obra direta, fica com as equipes, e a equipe fica toda tomada com serviços internos. Só que quem que paga esse serviço interno? É o lucro. E se eu coloquei no meu orçamento que eu quero ter lucro de, no mínimo, 2 dígitos, 11%, 20%, que é o que é recomendado, se eu não faço as adaptações na hora que tem que ser feito, eu sempre vou ter um lucro muito pífio. Se bobear, é perigoso ter até prejuízo. Então, cuidar aí dos freelas, cuidar da mão de obra ali ociosa, que é usada para outras coisas, que é desvio de contratação quando vira mão de obra interna, tá? Temos que colocar limite ali para algumas coisas. Metodologias, né? Quais são as metodologias para fazer orçamento? O primeiro é olhar os números anteriores. Olhar os números anteriores, 2023, orçar para 2024 na mesma linha, a mesma despesa, com 5% de aumento ali por causa da inflação, renovação e tal. Mas existe também, muito usado no período de crise, o OBZ, que é o orçamento base zero, que é olhar o ano anterior e falar, opa, eu tudo vou questionar. Eu não sei o histórico dessas despesas. Eu vou questionar se é isso que eu preciso mesmo, se buscar o essencialismo. Todos têm que fundamentar ali. Por exemplo, eu tenho uma despesa aqui, por exemplo, tem uma linha de comercial de 175 mil aqui, que está em 2024.
mandar esse mapa de despesa para o cara do comercial e falar, olha, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou crescendo tanto? A receita é por conta da receita? Está atrelada da receita? Qual é o seu plano? Temos que estar linkado, né, as despesas com o plano da agência no ano e o lucro. Então, tudo ser questionado, mas, ao mesmo tempo, olhar o histórico e fazer um balanço ali desses dois, né? São metodologias. E aqui a gente vai para buscar, a gente fala sobre alta performance, a gente está falando sobre orçamento estratégico, e a gente não podia falar da trilogia, né? Que é essa base de sempre ter como referência atender bem o cliente, mas cuidar da equipe e cuidar do resultado. Então, é uma trilogia que existe, muito importante dentro da agência. Ao mesmo tempo, quando a gente faz, ao mesmo tempo, quando a gente faz esse tipo de orçamento, e nas agências dos grandes grupos, não tem, muitas vezes, sócios, tem só executivos. E esses executivos, eles democratizam, eles buscam a democratização de responsabilidade dentro da agência. E como motivar essa responsabilidade? Colocando bônus para algumas coisas. Por exemplo, prêmios para, por exemplo, vai buscar cliente. Olha só, é definido que quem trouxer cliente, independente se é do RH, se é criativo, se é planejamento, que passar em outras agências, que tem contatos, que tem contato com o marketing de outros grupos, quem indicar, independente da área, vai receber um prêmio. Referente ao primeiro pagamento do cliente, vai receber um percentualzinho ali, ou um valor pré-estabelecido. Pronto. Isso já motiva, isso já cria o empreendedorismo, ajuda a aumentar a performance do negócio. Não fica só o CEO ou os sócios olhando tudo. Não, tem que democratizar a responsabilidade e colocar uma pimentinha ali, uma cenourinha para todo mundo com essa remuneração variável, com parte em performance, desempenho, em ajuda. Isso serve até para quem trouxer o pessoal da criação, traz uma inovação, traz uma ferramenta que vai otimizar o tempo. Vai, se for aplicado, vai receber um bônus, que seja R$1.000. Mas você está fomentando o empreendedorismo, não só entre os sócios, mas em toda a estrutura da agência. Isso funciona muito bem, eu já fiz isso em outras agências e dá muito certo, tá? Então, como eu falei, indicação e inovação para a equipe. Isso é muito bom, indicação e inovação para a equipe. Fora a comissão do comercial, isso é muito bom. O comercial recebe sua parte, mas se alguém lá do atendimento trouxer um cliente ou um cara da criação, vai receber, vai compartilhar com o comercial ou vai receber um bônus conforme pré-estabelecido. E buscar a eficiência aqui da mão de obra versus a receita, meta de lucro forte. Se a gente tem uma meta de lucro e cumprir, e se a gente forçou essa meta e colocou um bônus lá dentro, por que não pagar um bônus rateado aí para quem ajudou, né? Então, é onde não fica só um apontamento de direção para a equipe, para a empresa inteira, fica todo mundo guiado para o resultado, fica todo mundo com um guia, uma busca para o resultado, e é onde a agência vai criando músculo e se diferencia do mercado para ter um resultado melhor, tá? Essa é a visão, a nossa visão do CFO também. E aqui, como a gente fala sobre lucro forte? Lucro forte, no mínimo, tem que ter 20%, tá? No resultado operacional. Lógico, tem projetos que são pontuais, o lucro tem que ser maior. Tem FII, que é um percentual menor, ok, não tem problema, mas o resumo tem que ser 20%, tá? Temos que ser forte. E quando a gente parte para um orçamento, ninguém vai orçar um resultado de 1%, de 3% de lucro. Né? Se é um resultado ruim ou pior do que o ano anterior, ninguém vai usar isso. Mas a gente tem que orçar e tem que ser um compromisso.
E o que eu posso falar é que, trabalhando nas agências dos grupos, quando a gente montava um orçamento que não era bom, não era desafiador, era rejeitado. Os executivos do grupo recebem e falam, opa, compara com o ano anterior, compara com o que está acontecendo, e fala assim, opa, você tem lição de casa aí para fazer. Foi rejeitado. Agora, como é uma agência nacional, fica tudo mais fácil ali com o sócio, e tem que se aproveitar disso. Temos que usar isso a nosso favor, não contra. Tá? Então, lucro forte, uma alta performance, tem que buscar isso. O planejamento financeiro precisa ser desafiador e factível ao mesmo tempo. Então, o Marcos falou lá, tem que ser desafiador, mas também tem que ser, cara, é desafiador, dá um frio na barriga, mas eu consigo, se eu me dedicar desde janeiro a dezembro, ali acontecendo uma preparação antes, né? Não indo muito para a balada, mas trabalhando afinco ali para buscar o resultado melhor, entendeu? Nos grupos, plano ruim e fraco são rejeitados, como eu falei, então não tem escapatória, temos que entrar na alta performance mesmo, né? E como eu falei, tudo é planejamento, e a gente tem que responder algumas perguntas quando a gente termina um planejamento orçado, né? No planejamento, você está resolvendo o principal problema da agência esse ano? Ou você está resolvendo 50% dele? Isso está tanto no qualitativo, na parte escrita, como um plano de ação, enquanto nos resultados, nos números, tá imprimindo isso, isso vai ser cobrado o ano inteiro para você. E quando a gente faz isso, a gente não tem, para as agências nacionais, a gente não tem um executivo lá fora falando o que tem que ser feito, que está ruim. Não, e que ele recebe também os benefícios. Não, tudo combinado com o sócio e acontece tudo com o sócio e, ao mesmo tempo, o resultado vai para ele. Então, é maravilhoso, é mais fácil. E isso usar ao nosso favor. E aí, uma outra pergunta, né? A estratégia 2024, você está planejando sua alta performance? Você está melhorando em relação ao ano anterior? Isso é importante responder também. E aqui uma conexão ouro, né? Quando você faz um orçamento, você está ditando o ritmo para a sua agência, né? Você está criando uma meta para o seu faturamento, para não ficar aquele meio que aberto, né? Não, você já está colocando, quero tantos por mês de receita, e vai buscar, e vamos buscar. Quando você define um lucro, com certeza você está alimentando o caixa com mais lucro, você não vai precisar olhar a competência do caixa, você vai olhar a origem de tudo, que é a competência do orçamento, do resultado final. Depois de 2 meses, o reflexo vai ser bom no caixa, não vai ser ruim, e você não vai precisar olhar tanto o caixa. E o balanço tem um equity, você vai melhorar o seu equity, vai melhorar o PL da gente. A agência vai se tornando mais forte, mais valiosa também, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fórmula do lucro, que foi desenvolvida pela MGR, que é método eficiente, testado, comprovado por clientes e alunos. É um benchmark dos custos, dos números, indicador de desempenho, criamos escalas, planejamento financeiro moderno e efetivo, com lucro exponencial, conexão das informações, temos método, conceitos, melhores práticas mundialmente usadas, e simplificar o processo para ir mais rápido, para ir mais fácil, para que a gente puder fazer, para melhorar, a gente vai fazer. E aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente o meu curso, que fala exatamente sobre orçamento. Marcos, antes da gente terminar a apresentação, para eu entrar nisso aqui, você quer acrescentar alguma coisa na apresentação? Não, eu acho que você foi bastante cirúrgico aí, Anderson. A gente acho que cobriu esses principais pontos, mas acho até que a gente poderia ouvir um pouquinho do pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida aqui, porque foi historicamente tenso e denso, né? O assunto, ele a gente otimizou, até por conta do tempo, a gente tem que correr muito para apresentar esses termos, esses temas, e aí acaba, normalmente, a gente passando muito superficialmente. Talvez valha a gente abrir, ver se o pessoal tem alguma dúvida, algum ponto que a gente não cobriu, e aí a gente acho que finaliza, falando um pouquinho mais aí de nós e das nossas iniciativas. Tá bom, então eu vou só passar os 2 slides e a gente já abre para perguntas, né? Tá bom, então. Bom,
O orçamento é justamente para mudar essa performance, tem dashboard, tem tabela dinâmica, tem método, como falamos, é igual um Airflix, né? E os associados têm 20% de desconto no curso. Aqui é um roteiro do orçamento, que não só fala sobre planejamento, o orçamento, falamos sobre outras frentes, rentabilidade para o cliente, falamos sobre fechamento, falamos sobre planejamento tributário e gerenciamento aí de várias informações. Aqui é meu site, quem quiser entrar, minhas redes sociais, pelo Rabachini, nos acha no LinkedIn, quanto no Instagram, e aqui é onde eu estou mostrando que abre todos os cursos específicos para o nosso segmento, também tem um QR Code. Marcos. Legal. O Maia é um pouco daquilo que eu comentei no começo, a gente faz um BPO financeiro numa linha consultiva, né? Ele sai da instância de uma assinatura de BPO clássica, onde só cuida da operação, para cair numa linha de customização à demanda de cada cliente e um pouquinho mais de humanização no processo como um todo, né? Na gestão como um todo. A gente não abandona a automação, a gente coloca tecnologia em praticamente 100% daquilo que a gente opera, e para que a gente possa ter uma linha de escala respeitada, mas também não descarta a humanização da gestão, porque acho que é aí que a gente consegue o diferencial, é aí que a gente consegue a personificação que a gente tanto busca para nossas empresas. Tá? Então, a Maia é uma consultoria, BPO financeiro, e também parceira da Abrad, associados também tem desconto de 20%, e a gente está no mercado para atender essas demandas. Mas eu acho que é por aí, agradeço bastante. Vamos entender se o pessoal, voltando ao tema, né, no orçamento, que é tão complexo aí, entender o que vocês acharam, o que se tem algum ponto que ficou dúvida, não cobriu, qual é a dor que vocês estão tendo agora, né? E que talvez a gente possa achar um pouquinho de remédio para essa dor aí. Fica aí. Vou parar aqui vou parar o compartilhamento aqui. Acho que até muito obrigado, e juntos somos mais fortes. Aí. Somos mais fortes, mais lucro, legal. Mais performance. Acho que a primeira a levantar a mão, depois a Sueli pode coordenar para a gente, acho que foi a Daiane, né? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, obrigada aí pelo webinar, foi muito conteúdo, eu adorei. A minha dúvida ela é um pouquinho mais sobre o começo, que é a partir dos orçamentos. Até vocês falaram que tem um pessoal que já coloca como compromisso, né, mas ligado com esse comprometimento, mas quando, em alguns casos, eu recebo o cliente e o cliente não quer fazer nenhuma reunião para eu entender melhor as necessidades dele, e antes mesmo de eu entregar um orçamento. Semana passada eu tive em torno de 6 clientes que só queriam um orçamento, né? Não tive nem essa oportunidade de ter essa troca. E aí a pessoa fala, depois qualquer coisa eu entro em contato, né? Como que eu tenho que, diante disso, como que eu tenho que conduzir? Fora isso, até onde eu sei que eu posso fazer um follow-up com ele para ver se ele realmente está interessado em fechar, porque às vezes eu faço 3 contatos depois que eu já enviei o orçamento e não tem um retorno, entendeu? Como que eu consigo ter esse comprometimento dele? Quer responder, Marcos? O que a gente... Dani, muito bem colocado, né? Isso, como você mesmo comentou, compromisso, né? Essa palavra talvez seja a palavra que tem que permear a empresa, a corporação como um todo. Eu acho que mostrar para ele o quanto a performance da área depende de um bom plano é um começo. A hora de mostrar para ele o quanto a empresa depende da área é outro ponto específico que você pode tocar no assunto. Adquirir o comprometimento de alguém, primeiro, passa pela própria pessoa. Não tem muito uma novidade gigantesca aqui, óbvio, mas
dá para empurrar sim, e esse empurrão vem tentando engajá-lo na importância que ele tem mediante ao plano da própria área e o plano consolidado da empresa. E aí eu acho que a precisão dos números, óbvio, muitas vezes nós no papel de finanças ou de CFO, etc., vai ter que dar uma ajudinha ali, técnica, né, óbvio, porque muitos deles têm essa distância, né, da linha técnica financeira, mas eles, de alguma forma, precisam ser engajados, e eu acho que mostrar a importância de cada um deles na estrutura como um todo é o melhor caminho. Tá? Não sei se te respondi, ou se você acha que ainda tem uma dúvida aí, Dani, fica à vontade. Não, obrigada. Daniele, você falou de pegar essa informação com o seu parceiro interno, com a sua área interna, né? Ou com o cliente externo? Você está mutada, Daniele. Oi, não estamos te ouvindo. Tá. Então, da minha dúvida quando o cliente mesmo entra em contato, né? Quando eu recebo o lead, e aí eu vou entrar em contato com ele para saber as necessidades dele e passar um orçamento para ele. Alguns, eles não... Normalmente eu faço uma reunião técnica com a minha equipe e o cliente. Sim. Sim, então é cliente externo, né? É uma cliente externo. Que ele não te dá... A gente tem uma regra de sempre colocar ali no pipeline aquilo que saiu de proposta. E a gente vai fazendo esse follow-up, entendendo se o negócio está quente, se tem alguma dúvida, se você pode ajudar, o que falta para fechar o negócio. Entendendo aquela temperatura, você vai colocar no seu pipeline para bater a sua meta de 2024, como a gente está falando de planejamento, né? Você tem isso no seu radar, vamos colocar ali em 2024, você vai colocar uma temperatura ali de 5%, por exemplo, porque ele não está te dando resposta. Esse é um caso. Agora, se você com certeza você tem outros casos com outros clientes que ele demonstra mais interesse. Quanto mais interesse, você vai aumentando 10% para esse, 20% para aquele que tá pedindo uma dinâmica maior, está pedindo para a gente participar. Existe também um lance de você usar o pipeline, por exemplo, o seu CRM do ano anterior, né, de 2022 ou 2023, e você falar novamente com aquele cliente que você perdeu por algum motivo ali, para você reativar ele e você colocar um percentual melhor, né? Existe uma perseguição para aquele cliente. Vou conseguir, só vou melhorar minha proposta criativa para atender ele melhor. Aí eu consigo colocar um percentual de 20%. Essa dinâmica que vai fazer você ter um plano de negócio, pelo menos um raio-x ali pronto, para chegar em tanto de receita e cumprir minha meta em 2024. E a temperatura, né, Anderson? A temperatura com o cliente, só quem está na linha de frente do comercial pode ditar, né? Isso. Quando eu falei de importância, né, porque entendi que você estava comentando sobre um cliente interno, que seria a área, por exemplo, o comercial tem essa importância, né, nesse movimento aqui. É ele que vai medir a temperatura e te dar as probabilidades da qualidade daquele lead, tá? E aí você consegue uma evolução mais tranquila para desenhar o orçamento, mas junto com quem entende a temperatura do cliente. Isso. Isso é a Daiane, vê lá que não está batendo, não está fechando a conta para a meta de 2024 versus 2023, você pode escrever falando assim, tem que falar com mais clientes, tem que ter mais força aí, porque senão eu vou cortar a verba. Tá, entendi. Obrigada.
Marco e Anderson, eu vou passar aqui, o Giuseppe levantou a mão, e depois de vocês responderem, eu vou ler algumas perguntas que ficaram aqui no chat, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, vamos lá, Giuseppe, por favor. Oi, gente, boa tarde, estão me ouvindo bem? Boa tarde, Sim. estamos ouvindo. Então, parabéns aí pelo trabalho, achei muito bacana, vocês foram muito cirúrgicos, de verdade, eu não esperava, estou surpreendido. Queria só pontuar, quando o Marcos, ele traz aí da importância de não se confundir planejamento com orçamento, né? E a gente ter um planejamento bem construído para depois partir para um orçamento bem fundamentado. Isso é super importante para se ter sucesso nos cenários que sejam apresentados do orçamento e que infelizmente não é o comum acontecer, a gente ter um orçamento bem embasado num planejamento, né? E segundo, uma dúvida, na verdade é uma pergunta para vocês. Eu já passei por umas outras experiências em que a parte do orçamento, dos números, elas eram feitas para o ano unicamente olhando-se para o fluxo de caixa. E para esse fim, deixando de lado o orçamento econômico, deixando de lado a DRE, por exemplo, né, nesse caso. E aí eu queria ouvir de vocês, com a expertise de vocês, se vocês veem alguma vantagem nisso e quais seriam os problemas de se seguir única e exclusivamente por essa linha. Bom, quer responder, Marcos? Ou eu respondo depois? Começa essa, a gente bate bola. Vamos lá, que tem bastante coisa legal aí para responder. Pode começar, né? Tem. A primeira, essa questão qualitativa, por exemplo, eu tenho uma área, como CFO, eu tinha uma área lá que ela não me entregava o plano qualitativo. Só que era uma área que eu identifiquei que ela tinha um problema. Aí eu criava lá um bot lá e mandava para ela lá, fraquezas internas, tem isso. Eu já percebi que você tem isso, você está com a receita que você traz versus a sua equipe está inflada, está com isso, tal. Criava ali os probleminhas e mandava para ela e falava assim, precisamos fazer sua análise SWOT da sua área. Tem outras análises também. Tem análise SWOT e tem um plano de ação. É porque a gente trouxe aqui simplificado. Tem algumas perguntas ali que a gente pode fazer quando eu trabalho inteiro, a gente faz análise SWOT, algumas perguntas e o plano de ação. Isso é uma ferramenta mais inteira que a gente força a pessoa por um caminho para ela entregar essa parte qualitativa. Então, esse é um caminho da gente forçar ali e falar, olha, e aí, o que você quer resolver? Eu vou colocar isso no orçamento. Você forçou essa parte. Em relação ao fluxo de caixa, é o seguinte, o fluxo de caixa, o que acontece nas agências, né? Nas agências nacionais? Ela tem um financeiro, tesouraria, contas a pagar, contas a receber, cobrança, faturamento e caixa. É tudo por caixa, regime de caixa. Com exceção do faturamento, né? É tudo caixa, mas é tudo questão de burocracia. Agora, quando a gente vai para algo estratégico, ele é todo por competência, porque ele é na origem. Ele é 2 meses ou 1 mês antes, ou até 3 meses antes. A gente conserta na origem, mudando o estilo de vida da agência para refletir no caixa, para eu deixar de olhar o caixa. Porque se eu eu orço que eu vou ter 20% de lucro, e eu começo a fazer o fechamento, e começo a cumprir o orçamento, 20% de lucro, se eu faturo 100, eu sei que vai ter 20% de lucro. O caixa só vai sobrar 20%, vai sobrar 20 mil de lucro. E aí o caixa, com a geração de caixa, eu não preciso mais olhar o caixa, fazer planejamento de caixa. Eu começo a diminuir o caixa, porque hoje até tem vários sistemas que fazem isso de forma automática.
e eu fico mais com a inteligência mesmo, olhando a origem e a competência. Beleza? Espero ter respondido aí, eu falei muito para o Marcos aí acrescentar. Não, é isso mesmo, eu acho que principalmente as pequenas empresas, vem uma linha muito prática em partir para o orçamento apenas numa linha quantitativa. Porque são poucos dados e tal, são poucas avaliações, mas como eu também tinha comentado ali no começo, se você fizer igual, se você fizer baseado em histórico, a tendência de você ser influenciado para fazer a mesma coisa que foi feito ano passado é 90%. E você vai acabar fazendo mais do mesmo. Por isso o plano e a dimensão qualitativa é tão importante, porque ele vai forçar você a fazer diferente. Ele vai forçar você a criar situações e saídas diferentes para ter resultados diferentes. Então, a qualitativa passa a ser uma linha até necessária quando você começa a desenhar seu orçamento. Quando você não precisa, como o Anderson também lembra bem isso, que você não precisa ser grande para fazer orçamento. Você sendo minúsculo, você já deve começar o orçamento nas duas frentes, qualitativa e quantitativa, porque assim você cresce direito, você cresce planejado, cresce estruturado. É como você pensar nas capitais que crescem em desordem e as capitais que crescem planejadas. Você vê a qualidade de vida implantada nas capitais planejadas, enquanto você não vê a mesma coisa naquelas que não fizeram nenhum tipo de planejamento. É a mesma coisa para as pequenas empresas que querem crescer. Se você fizer um crescimento sempre com planejado, a sua qualidade de vida está praticamente garantida. Tá? Então, é um pouquinho disso aí que tem essa importância. Mas, valeu. Obrigado, viu, José Pedro? Obrigado, gente. Marcos e Anderson, vou seguir aqui. Eu vou ler uma pergunta aqui, talvez ela já tenha sido respondida na apresentação, aí vocês me avisam, a gente passa para a próxima, tá? Então, o André Almeida colocou assim, qual a lucratividade média das agências de publicidade e digitais, segundo a sua experiência, e qual a esperada? Ele dirige essa pergunta para você, Anderson. Você já respondeu isso ou quer acrescentar? Desculpa, você pode falar de novo, porque eu não entendi. Tá. Qual a lucratividade média das agências de publicidade e digitais, segundo a sua experiência, e qual a esperada? Então, a média é de 10 para baixo. A esperada, o certo, é 20%. É 20%. O ideal é 20%, para ser saudável e sustentável. A média é abaixo da metade. Tá. Exato. E os 20%... Pode falar, Marcos, desculpa. Não, é só complementando, é o que o Anderson falou, 20% é o ideal, até porque, além de ser saudável, né, além de ser boas práticas, é aquilo que o sócio precisa buscar, porque qualquer outro tipo de investimento no mercado vai dar 15% para ele. Para que ele teria uma empresa com uma dor de cabeça desse tamanho e ter abaixo de 15% na última linha? Tá? É claro que tem outros fatores para frente, que, eu tenho uma empresa, posso vender, estou apostando no negócio, óbvio, tem outros fatores que podem dar outros ganhos, mas, essencialmente, se o sócio pensa naquele negócio como dele, e ele vai fazer aquilo acontecer, ele tem que pensar acima dos 15% na última linha. Beleza, Marcos, obrigado. Obrigado, Anderson. Uma outra pergunta aqui. Como planejar o lucro em tempos de crise de mercado? É bem genérica essa pergunta, não sei se dá para responder. Pode repetir, Paulo? Posso. Como planejar o lucro em tempos de crise de mercado? Isso é interessante. Foi o Bruno Macchio que perguntou. Quer falar, Marcos, primeiro? Isso, é um pouquinho genérico assim, mas é a vida de todos nós, né? A vida como é, assim. Estamos todos no mesmo barco, não vai ser diferente para ninguém no movimento em que a gente está, numa linha difícil, né? Num governo difícil, numa reforma tributária pior ainda, que ainda a gente não sabe aonde vai nos levar, a gente até tem algumas percepções da reforma,
mas ela, de alguma forma, a efetividade disso ainda é uma dúvida. Assim, eu acho que a gente não pode parar para pensar, e estou falando isso de uma linha também conceitual e numa linha mais abrangente, tá? Depois, Anderson, se você quiser descer um pouquinho e contextualizar, mas é que eu acho que a gente não pode esperar a maré ficar boa para realizar boas práticas. As boas práticas, elas precisam acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. O orçamento, ela é uma boa prática, para não dizer essencial e obrigatória. Nós estamos falando de uma linha boa prática, porque todos precisariam adotar. Se fosse uma DCTF, por exemplo, que seria obrigatória, seria o ideal, né? Todo mundo tem que entregar a DCTF. Legal, é uma obrigatoriedade, todo mundo vai lá e entrega. Se o orçamento fosse uma DCTF, seria lindo. Como não é? Ela é muito desejada e é uma prática que todos deveriam adotar, independentemente do momento. Como fazer isso? Tomando mais cuidados com cada área, com cada setor que for mais impactada com cada momento crítico que a gente vive. Então, esse é um momento delicado, por exemplo, para a gente olhar para os tributos. Então, o plano da área financeira tem que ser desenvolvida olhando para essa movimentação da reforma tributária. É um momento delicado. Quando a gente vai falar de câmbio, quando a gente vai falar de linhas de planejamento social, o que impacta no nosso negócio? É pegar a área que pode ser impactada e desenhar um plano mais detalhado. Tá? Então, colocar foco, colocar energia naquilo que realmente vai ser impactado no negócio mediante a crise que a gente está vivendo. Porque a crise nunca é generalizada, a crise sempre tem um ponto focal, onde ela pega mais, onde ela bate mais. E eu acho que a gente tem que aprender com isso e colocar isso para dentro das nossas empresas. O Anderson vai completar? Eu vou completar. Ok. Porque o que a gente colocou lá no início era por que fazer um planejamento? Muitas vezes... Só avisando que eu tenho mais algumas perguntas, então... Tá bom. Tá, vou falar. Com o horário, vamos lá. O orçamento serve para isso. A adaptação. Teve uma crise? Faz um orçamento para se adaptar. E o que significa a adaptação? Né? Quando tem uma crise, não é o mais bonito, não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive. É o que se adapta. A natureza traz isso para a gente. Então, se teve uma crise, se adapta à crise. Rápida adaptação. Tem que estar preparado para ventos fortes, bons, e tempestade também. E o orçamento é a melhor ferramenta para corrigir isso, para ajudar na adaptação. Ótimo. Então, agora eu vou ler aqui um enunciado da Alexandra Ebert, nossa associada Alexandra. Ela colocou que atuava em uma empresa grande antes de se tornar empreendedora. Muito bem. Então, era fácil visualizar o fluxo, né? O planejamento do negócio, do marketing, etc. Agora, com uma agência menor, eu tenho dificuldade em desenvolver essas metas, assim como o orçamento da agência. Até porque a gente sempre acaba deixando a nossa empresa para depois. Quais dicas você dariam para esta situação? E vou complementar aqui, tem mais uma coisa. Com relação ao orçamento da agência para o cliente, quais dicas vocês dariam para mostrarmos valor? Ou seja, que a proposta é justa, está dentro do mercado, além do fato de atuarmos como um time sênior. Copiaram? Eu entendi a primeira, aí depois a gente vai para a segunda. Eu posso responder essa, mas aí você complementa. Por favor. Então, ela perguntou sobre a dificuldade de fazer um orçamento para uma agência pequena, né? Ela quer dicas, né? Ela quer dicas. Então, a dica primeira, já foi assistir a nossa palestra, que tem um método, tem um caminho ali. A segunda é usar o método de Pareto, que é simplificar o processo. O que é? Coloca no orçamento simples 20% ali de dissolução de ações que vai resolver 80% dos problemas da agência. Mas um profissional, o Marcos, ou eu, ou um outro, que seja o guardião disso, né?
E a outra é ter uma ferramenta ou fazer um curso. Meu curso está exatamente para isso. Meu curso vai conduzindo com a mão, vai ter os vídeos, tem as ferramentas, tem toda a metodologia e de forma simplificada para fazer em agências menores. Né? O Marcos também ajuda nesse sentido, porque a gente sabe fazer, a gente tem a metodologia e é só embarcar nesse caminho que vai sair para uma agência pequena e resolvendo os principais problemas dela. Espero ter respondido aí a primeira pergunta. Quer comentar, Marcos? Eu acho que é bem fundamentado pelo Anderson. Acho que a gente podia partir para a segunda pergunta dela, que era sobre... Tá. Na verdade, é proposta de valor, né? Com relação ao orçamento, né? Proposta de valor, né? Como é que faz para ser justa, está dentro do mercado, além de destacar que atua com time sênior. Como é que faz isso? A transparência, né? Na hora de colocar um orçamento para fora, né? Para um cliente, né? Na hora de fazer um orçamento para o cliente. Nesse momento, a gente está falando de uma construção transparente, primeiro, que aí ele sente que você está fazendo algo tecnicamente bem feito. Então, na hora de mostrar esse orçamento para fora para o cliente, mostrar para ele que uma linha técnica foi desenvolvida para poder dar o preço. Ele não foi dado em cima de apenas benchmark, nada disso. Ela respeita a estrutura da empresa, respeita o mercado e, com isso, foi precificado em cima de uma linha técnica. E para agregar valor, né, eu acho que cada um tem a sua estratégia, o seu segredinho para agregar no seu negócio, para agregar na sua oferta, mas agregar valor, para mim, está sempre relacionado ao que você entrega adicionado ao escopo. E não é adicionado ao escopo aquilo que não é cobrado, né? É adicionado ao escopo aquilo que você pode agregar na margem. Se você entrega uma inteligência, uma estratégia diferenciada, que ela esteja na sua margem, que ela esteja mapeada, tá? Não necessariamente você vai detalhar essa estratégia no escopo, mas que ela esteja transparente para o cliente, principalmente se você tiver a oportunidade de fazer um pitch para ele, né, na hora de apresentar essa proposta tecnicamente. Se você tiver essa chance, é a hora de mostrar o valor agregado aí. Se não tiver essa chance, é tentar buscar de forma contextual um pouquinho desse diferencial que você tem e assim mostrar que você pode sim estar cobrando um pouco mais caro porque você já atingiu um outro nível diferente do seu concorrente e está entregando valor diferente do seu concorrente. Tá? É mais ou menos essa linha estrutural. O orçamento, óbvio, tem que partir de toda a linha técnica. A gente mostrou isso no nosso webinar de preço, né, Anderson? Mostrou um pouquinho de como é a construção do preço e, obviamente, a construção do orçamento para o cliente. Lá a gente fala um pouquinho de toda essa estrutura técnica. Tá? E aí, óbvio, agregar valor, super importante. Só complementando o que o Marcos falou, é perfeito mesmo. Eu completaria, né, primeiro, né, a estratégia para resolver o problema do cliente com resultado. Segunda, você olhar os seus custos, fazer uma precificação correta. Terceiro, olhar a tabela da Abrad, o guia de valores da Abrad, para ver se você faz esse benchmark com o mercado, para ver se você está com preço competitivo, como uma referência e tocar o barco. Obrigado, Anderson. A própria Alexandra tem uma dúvida pontual. Ela pergunta se os 20%, né, o resultado, se contempla o pró-labore dos sócios. Como é que é? Ela está com dúvida. Esses 20% que vocês colocam como sendo o ideal para o resultado, ela está perguntando se esses 20% contemplam o pró-labore dos sócios, a retirada dos sócios. Tem que estar já descontado a retirada dos sócios a título de remuneração, que é o pró-labore e mais um valor que eles tiram a título de remuneração, que não aparece na contabilidade, mas tem que fazer isso gerencialmente. Então, tem que os sócios já tem que estar pago. E sobrar para a empresa, esses 20% é para a empresa. A gente cuida da empresa. E
indiretamente ele cuida do sócio, mas tudo que a gente está pensando é para cuidar da empresa. Então, 20% para a empresa. Depois, o sócio decide o que eles fazem com esse dinheiro, mas se vai reinvestir, se vai tirar um pouco, se vai fazer tudo isso, mas é considerando já o pagamento do salário do sócio. Ficou bem claro. Então, para fechar aqui, a própria Alexandra, ela fala que tem muita dificuldade em ter um fluxo de caixa, não é? Até porque pagamos colaboradores terceirizados conforme projeto. E por serem profissionais sêniores, o lucro para a agência acaba sendo pequeno. Diante disso, o que poderíamos fazer para melhorar o cenário? Quer responder, Marcos? Essa daí, todo mundo quer... Pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. A resposta é de 1 milhão, que não é fácil. Eu acho que, assim, ela usou o ponto de usar parceiros, né, pontuais para resolver. Acho que foi isso, né, Paulo? Que ela usa para desenvolver os projetos. Ela comenta isso, né? Na pergunta. Exato. Então, eu acho que um ponto para melhorar o cenário está aí. Saber negociar bem essa questão dos parceiros e saber exatamente a hora de internalizar. Porque muita gente faz o movimento contrário hoje, né? Em busca de reduzir as despesas fixas, né? Eles vão em busca dessa linha pontual para projetos pontuais. Não defendo bastante isso, tá? Mas olhando para o histórico, olhando para uma movimentação da empresa, ela precisa pensar na internalização em algum momento, dependendo do volume que ela contrata de parceiro terceirizado. Porque ele tem sempre, esse parceiro terceirizado, entenda que ele tem sempre uma margem sobre o trabalho desenvolvido para ele, e que normalmente tem que ser uma margem superior aos custos que você vai ter com tributo numa pessoa contratada. Por quê? Porque ele já tem esses custos lá dentro, ele já aplicou esses custos e colocou a margem dele. Então, a gente tem uma diferença aí, que é a própria margem dele sendo impactada no preço. Isso impacta para você que está contratando. Tá? Então, essa linha tem que ser muito bem pensada, dependendo do parceiro que você contrata, e mensurar isso depois com calma, para ver se vale a pena internalizar ou não o trabalho, mas tem um estudo financeiro pela frente para desenvolver isso. Não é tão simples assim, tá? Mas se eu pudesse dizer que tem um ponto para analisar, é a negociação, agora, nesse momento, é uma boa negociação com esses parceiros pontuais para tentar melhorar um pouco a margem da agência, tá? Ok. Entraram mais 2 perguntas muito pertinentes. Deixa eu colocar aqui também, vai? Deixa eu ver aqui. A Manuela Petri colocou: qual o percentual médio para reajuste de contratos de FII mensal, reavaliado anualmente? É utilizado algum índice como IPCA? Para clientes, IPCA, isso é IPCA. Para renovação de contratos com cliente é IPCA, é inflação. É isso mesmo. Okay. E vale um ponto aqui bem rapidinho, só, que eu pego muitos aqui, viu, Anderson? Não sei quantos passam por aí, mas isso tem que estar em contrato, tá, pessoal? A correção inflacionária, ela é independente da correção ou do ajuste do negócio que você venha fazer. Eu vou, no ano que vem, eu vou tentar fazer um cross-selling com esse cara. Ótimo, mas ele não tem a ver com a correção inflacionária. A correção inflacionária é independente de qualquer coisa que você queira vender a mais para esse cliente. Então, no contrato seu que você faz, é obrigatório ter a cláusula de reajuste anual por IPCA ou IGP, mas é obrigatório ter essa cláusula. Quem não tem, coloca, tá? É muito importante isso. Uma outra cláusula que eu estou ajudando os clientes a colocar é a cláusula importante dessa cláusula de correção inflacionária, e tem também a cláusula de a mudança tributária, ela vai acontecer em 2026, as mudanças das alíquotas. Ocorrendo a mudança, coloca já numa cláusula que vai haver o repasse. Já coloca uma previsão. Tem contratos assim, 2, 3 anos, que existe a renovação automática, então já coloca que vai ser repassado quando houver o crescimento da alíquota dos impostos para agências de
de serviços, porque o ecossistema das agências de serviços vão ser muito impactadas. Então, não vai dar tempo de colocar daqui a 2 anos essa cláusula. Coloca agora, porque a gente não sabe qual vai ser o percentual. Isso vai ser de 2026 até 2032, essa transição. Então, se aumentar 1%, vai passar 1% para eles, além da inflação, vai aumentar 2%, 3% em 2027, vai aumentar também. Então, se preparem, não deixem para colocar essa cláusula, porque eles não vão querer deixar, vai impactar, e com isso você está se antecipando a um problema no futuro, tá? Boa, Anderson. Para fechar agora, hein, gente? Para fechar a última aqui, uma pergunta legal aqui. Se o lucro estiver maior que 35%, olha que sensacional, mensalmente, é sinal que é hora de investir uma parte desse lucro para investir na qualidade da agência e seus colaboradores? Quer responder, Marcos? Eu acho que até antes disso. Eu acho que a hora que você ultrapassa... Ô, Paulo, você está falando alguma coisa? Tá cortado, estava mudado. Acho que entrei em cima de você, Paulo. Tá ouvindo? Não? Oi. O Paulo? Alô? Vai você, eu mutei aqui. Tá, eu acho que deu um delay, perdão. Então, o que eu estava dizendo eu acho que até antes de atingir os 32%. Como a gente falou, como a gente está falando, o ideal é 20%, né? E nesses 20% já se analisa a possibilidade de reinvestimento em várias frentes, até abaixo disso, dependendo do momento da agência. Acho que total, né, a gente precisa entender a melhor estratégia que você está desenhando, né, falar em M&A, por exemplo, falar em internacionalização, falar em própria estruturação de outras frentes, de outros negócios, de outras ofertas, né? Tudo isso vem com a potencialização do lucro, né? O Anderson fala muito bem e coloca muito bem nos cursos, tá? O mestre do lucro aqui é o Anderson, mas absolutamente. O lucro precisa ser, além de remunerar os sócios, ele precisa ser devolvido para a empresa para que ela possa ser o maior e o melhor negócio possível. É claro que esse investimento tem que ser estrategicamente pensado, tá? Mas, com certeza, quando ele atinge e supera a linha do objetivo final, que é o lucro, esse lucro precisa ter um direcionamento para que ele possa trazer mais lucro. E como você faz isso? Transformando sua empresa. E como é que você faz isso? Só tem 2 fontes, o capital próprio ou o capital terceiro. Capital terceiro tem um custo alto. Capital próprio também tem custo alto, mas ele tem mais segurança com daquilo que você pode fazer. Então, é uma linha para ser pensada, tá? Às vezes é interessante investir com capital de terceiro e, às vezes, com capital próprio, mas sempre direcionado para a última linha, que tudo aquilo que você fizer tem que ser traduzido em mais lucro. Maravilha. Ô, Paulo, ela falou de investir na própria equipe ou na própria empresa? Eu não entendi. Investir na qualidade da agência e seus colaboradores. Eu acho que isso os 20% é o mínimo, né? É o que é mínimo sustentável. Ela conseguindo ter um percentual melhor é sinal que ela conseguiu já passar por esse desafio. A gente fala 20 porque muitas agências estão com lucro muito baixo. Então, 20 é o mínimo, que tem que ser o norte para as agências que estão com lucro baixo. Agora, a agência que tem um lucro maior, está de parabéns. Aí, o que a agência, quando ela tem um lucro maior, ela pode seguir com vários planos, como o Marcos falou, para gerar mais lucro, e ela pode seguir também para cuidar da equipe, né? Para cuidar, melhorar a sede, dar treinamento para a equipe, dar alguns benefícios para a equipe, para fidelizar a equipe, ou criar aquele tipo de bônus, ou prêmios, ou uma remuneração variável, conforme eles também vão ajudando no empreendedorismo do negócio. Para quê?
para que a empresa, qual que é o seu principal, fora o dinheiro, né? Qual é o seu principal capital? São as pessoas que fazem aquilo acontecer. Elas estando bem motivadas, elas sendo bem cuidadas, elas não vão embora, elas ficam no negócio, né? Elas ficam. Tem agência que tem aquele Great Place to Work, né? Tem um GPTW. Aquilo dali é um caminho. Algumas agências já buscam isso, cuidam da equipe. Para quê? Para não perder os talentos, retenção de talentos. E hoje, no mercado, a gente está falando muito sobre diversidade, né? O letramento, cuidar, investir também em diversidade, investir em alguns programas que vai ajudar também a sociedade, né? Então, são investimentos em equipe e que você vai fortalecendo a sua força. O seu principal recurso para gerar dinheiro é os seus colaboradores. Então, esse é o caminho. Se fortalece essa base principal da agência. Espero ter respondido, mas é algo que eu estou vendo aí de movimento no mercado para fortalecer a equipe e não perder recursos. Retenção de talento e melhores contratações também. Boa, Anderson, bacana. Até a distribuição de lucros, né? É bem interessante isso, sim. Muito bem. Bom, eu vou aqui encaminhar para o encerramento e deixar aqui para você, Anderson e Marcos, os agradecimentos finais. Eu também já agradeço a ambos por a disponibilidade aqui, compartilhamento de conhecimento. Muito obrigado aqui. A gente teve um quórum sensacional. Esse webinar vai ficar gravado, sim, para todo mundo poder rever, e para quem não pôde acompanhar, assistir isso num horário mais adequado. Então, super obrigado, Marcos, super obrigado, Anderson, por mais um excelente webinar aqui. Fica com vocês de encerramento. Quer falar, Marcos? Eu agradeço muito aí a presença de todo mundo. Espero revê-los aí no próximo webinar, né? Esse trabalho em conjunto, em parceria com o Anderson. Obrigado de novo pelo convite. Isso a gente está conseguindo agregar bastante, né? E isso é muito prazeroso. Então, só agradecer a estrutura e o apoio da Abrad, deixar à disposição aí para qualquer dúvida também. Agradecer de novo, Anderson, e até a próxima, pessoal. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a diretoria da Abrad, o Paulo, a Sueli, a equipe toda do Paulo, o Marcos, parceirão aí que me ajuda nesse processo, e eu ajudo ele, às vezes ele me ajuda. E aí, para quê? Para que a gente traga o melhor para vocês, né? A chancela do que é melhor que está acontecendo no mercado, porque a gente percebe que as agências precisam se fortalecer com as melhores práticas, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, por esse bate-papo. Que bom que foi gostoso, a gente adora essas perguntas. E aí, e a gente espera ter contribuído aí da melhor forma. E no futuro aí estaremos juntos de novo. Muito obrigado a todos e vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Sueli. Obrigado, Joyce. Um grande abraço aí. Anderson, agora quem paga o almoço é você. É o último que fala que paga, é você. Não, você que falou agora. Então tá bom. Bom, com certeza eu pago. Vamos que vamos. Vamos embora. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.